Olá pessoal, eu sou o Dário, somos alunos da disciplina de Termodinâmica 2 do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de São João del Rei e através desse vídeo vamos apresentar para vocês de forma didática as conexões entre os conceitos de mistura de gases reais, solução de gás ideal e mistura de gases perfeitos, com base num artigo publicado em 2016 no Journal of Chemical Education, que está disponível bem aqui embaixo na descrição do vídeo. Na maioria dos livros de termodinâmica aplicados à engenharia química, os gases obedecem à lei macroscópica e são muitas vezes denominados gases ideais e raramente gases perfeitos, enquanto líquidos, que obedecem à lei de Raoult, são denominados soluções líquidas ideais. A variedade das definições de mistura ideal pode ser fonte de confusão para estudantes de graduação. Nesse vídeo será explicado as relações entre os vários conceitos de misturas ideais e reais e suas interligações para evitar a confusão generalizada. A primeira questão é mais simples de resolver, uma vez que é apenas uma questão de terminologia. Um gás que obedece à lei macroscópica deve sempre ser chamado de gás perfeito, ao invés de gás ideal, uma vez que um gás perfeito, a mistura é um caso particular e uma solução de gás ideal. Consequentemente, qualquer gás que obedeça à seguinte equação será chamado de gás perfeito. Uma vez resolvido o problema na terminologia, continuamos com o principal desafio: como esclarecer as relações entre uma mistura de gás perfeito, uma solução de gás ideal, uma solução de gás real em cursos de termodinâmica? Para começarmos o entendimento deste artigo, precisaremos relembrar alguns conceitos importantes. O que é um gás perfeito? Você sabe? Um gás perfeito é definido macroscopicamente como um fluxo teórico obedecendo a equação de estado, PV igual a nRT. Do ponto de vista molecular, um gás perfeito é definido como um fluido no qual as partículas de gás individual não se interagem entre si, nem atração, nem repulsão. No gráfico mostrado, temos a energia potencial como função da distância intermolecular em sistemas de gás real e perfeito. Assim foi possível comparar os potenciais intermoleculares em um fluido real, que é a linha contínua, e um gás perfeito, que é a linha tracejada. A lei de gás perfeito prevê que se a quantidade fita de gás for arrefecida a uma pressão constante, seu volume molar tende a zero, à medida que a temperatura tende a zero. Uma vez que a redução de temperatura não pode destruir o volume molecular, a única maneira possível de que essa condição possa existir é que o volume molecular não justifica o motivo pelo qual as moléculas de gás perfeito são frequentemente consideradas como massas pontuais. Na prática, um gás perfeito é um caso limitante do comportamento de gás real, dado que qualquer fluido real tende a se comportar como gás perfeito, quando a sua pressão tende a zero. É lembrado que, a uma temperatura fixa e a uma pressão zero, as moléculas de um líquido dispõem de volumes infinitos e, consequentemente, as interações com outras moléculas tornam-se improváveis. O que é uma solução ideal, você sabe? Podem ser propostas várias definições para uma solução ideal, líquida ou gasosa, dependendo da escala usada para descrever a matéria, macroscópica ou molecular. Historicamente, esse conceito surgiu a partir da proposta de lei de Raoult no final do século XIX. Uma solução líquida ideal em equilíbrio com uma mistura perfeita de gás em temperatura fixa obedece à relação, que está apresentada a seguir, com xi e yi as frações molares de componente, nas fases líquidas e gasosas, respectivamente. Na prática, obtém-se uma solução ideal se as moléculas dos vários componentes forem suficientemente diferentes, do ponto de vista de interações moleculares, que exercem uma nas outras do ponto de vista de suas formas e tamanhos. Em outras palavras, se as moléculas têm o mesmo tamanho e se as forças intermoleculares entre pares de moléculas similares de cada tipo, bem como entre moléculas diferentes, são todas iguais. Nesta sessão, apresentaremos um modelo de gases reais em que um modelo para a solução de gás ideal e um modelo de gás perfeito pode ser derivado utilizando hipóteses apropriadas, destacando assim as relações entre os três tipos de misturas gasosas. Este modelo foi testado com estudantes da ENSC School durante os exames finais de uma turma de engenharia química, em que 80% dos alunos foram capazes de elaborar as diferenças e semelhanças entre os conceitos de solução real, ideal e perfeita.
O modelo em estudo é uma mistura de N componentes de gases reais que podem ser descritos pelas equações do estado virial. A equação do estado virial é uma maneira de quantificar a não idealidade dos gases reais. As equações 1 e 2, mostradas a seguir, demonstram as equações do estado virial, onde Bmix é o coeficiente segundo virial de mistura e Bij é o coeficiente segundo virial que reflete as interações em uma mistura binária de I e J, sendo YI e YJ as respectivas frações gasosas. Supondo agora um sistema binário e sabendo que Y1 mais Y2 é igual a 1, o B da mistura pode ser reescrito da forma descrita na equação 3. Onde, por definição, temos que ΔI2 e ΔII é igual a 2B12 menos B11 menos B22. A fugacidade de uma mistura gasosa de dois componentes pode ser calculada separadamente para cada componente pela equação 4. E agora, para um sistema de gás puro, a equação virial e da fugacidade se tornam a equação 5 e 6. Fazendo então a razão entre a equação da fugacidade da substância I na mistura e a fugacidade do gás puro, obtemos a atividade da espécie I na fase gasosa. Nessa equação de atividade, o termo exponencial é conhecido como coeficiente de atividade da substância I e é representado pela letra gama. Conhecendo agora o coeficiente de atividade, é possível calcular a energia de Gibbs em excesso, entropia em excesso e entalpia em excesso, representados pelas equações 9, 10 e 11, respectivamente. Estas equações destacam a importância da equação do virial, mostrando que ela é capaz de prever os efeitos entálpicos e entrópicos do sistema. Agora, vamos analisar o comportamento quase ideal de um componente na mistura. Quando a fração molar de um componente na mistura chega a ser próximo de 1, o comportamento desse componente passa a ser quase ideal. Nesse sistema, as energias de interação entre componentes diferentes não interferem tanto no sistema, uma vez que essas interações são mais raras porque existe um componente predominante no meio. Este sistema, então, pode ser considerado quase puro e, para efeitos de cálculos, podemos estimar que ele se comporta como uma solução ideal. Logo, a fugacidade pode ser calculada pela equação 12. Vamos analisar agora a derivação de uma solução gasosa ideal e uma mistura perfeita a partir de uma solução gasosa real. Quando o coeficiente delta da equação virial mostrada anteriormente se torna igual a zero, é possível obter uma equação geral para a solução de gás ideal. Uma solução ideal de gás é obtida para qualquer valor de T, P e Y, desde que o coeficiente virial mútuo seja igual à média dos segundos coeficientes viriais dos componentes puros, demonstrado na equação 13. Neste caso, a equação virial para gás ideal e o segundo coeficiente virial são representados pelas equações 14 e 15. A escolha de uma equação linear para mistura na equação 15 induz a um comportamento ideal. E, para um sistema de mistura perfeita, as interações entre as moléculas são nulas, logo B11 e B22 são igual a zero. Conclui-se então que a mistura perfeita de gases é uma generalização ainda maior que a equação para sistemas de gases ideais. Qualquer fluido tende a se comportar como um gás perfeito, com pressões baixas e suficientes. Sabe que qualquer fluido real a baixa pressão e temperatura fixa, as moléculas são dispersas em um volume molar infinito. Assim, as interações moleculares desaparecem e, consequentemente, é obtido um gás perfeito, que é um caso particular de uma solução ideal. Em temperaturas baixas, o segundo coeficiente do virial é negativo. Quando a temperatura aumenta, ele aumenta também e se torna zero na chamada temperatura de Boyle. Forças atrativas e repulsivas entre pares de moléculas são aproximadamente equilibradas. E em temperaturas acima da temperatura de Boyle, o segundo coeficiente do virial é positivo e aumenta lentamente. O objetivo da criação do artigo foi, após perguntar a alguns alunos de engenharia química que estavam cursando a disciplina de termodinâmica e eles não souberam responder as diferenças entre uma solução ideal de gás e uma mistura de gás perfeito. Quase nenhum deles conseguiu identificar essas conexões entre esses conceitos.
E no presente artigo, demonstrou-se que uma mistura de gás perfeito é necessariamente uma solução ideal de gás, enquanto uma solução ideal de gás não é necessariamente uma mistura de gás perfeito.